Livro dos Monstros, episódio de hoje, Islad. Ou pode falar também Islad. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Começando então com as ilustrações que tem dentro do Livro dos Monstros. Como existem vários tipos de Islads, porque se trata de uma raça de monstros, Islad vermelho, azul, verde, cinza, da morte, larva, eu descrevo essas ilustrações quando eu for apresentar cada um separadamente. Mas posso adiantar que todos eles parecem grandes sapos que andam em duas patas, sapos humanoides. Islad. No caos eternamente mutável do limbo, pedaços de florestas e campinas, castelos arruinados e ilhas isoladas derivam através de um alvoroço de fogo, água, terra e vento. Os principais habitantes desse plano inóspito são os sapos humanoides. Aí acertei. Islad. Os Islads são indisciplinados e não possuem uma hierarquia formal, apesar dos Islads mais fracos obedecerem os mais fortes sob ameaça de aniquilação. A Pedra da Geração. Muito tempo atrás, Primus, o senhor supremo dos Modrons, criou uma gigantesca pedra geometricamente complexa, imbuída com o poder da lei. Ele então deixou a deriva no limbo, acreditando que a pedra poderia trazer ordem ao caos desse plano e impedir o caos de se espalhar para outros planos. Conforme o poder da pedra crescia, ela tornou possível para as criaturas com mentes ordeiras, como os Modrons e os Githzerais, criarem enclaves no limbo. Porém, a criação de Primus teve um efeito colateral imprevisto. A energia caótica absorvida pela pedra gerou os horrores que vieram a ser chamados de Slads. Sábios se referem à maciça criação de Primus como a Pedra da Geração por essa razão. Os Slads dizimaram todos os enclaves de Modrons no limbo. Como criaturas de caos absoluto, os Slads abominam os Modrons e os atacam à primeira vista. Porém, Primus manteve sua criação e, ou não a considerou os Slads como uma ameaça, ou optou por ignorá-los. Nascimento e transformação. Os Slads possuem um ciclo de reprodução horripilante. Imagino. Eles se reproduzem tanto ao implantar ovos em hospedeiros humanoides, nossa, tipo alien, ou ao infectá-los com uma doença transformadora chamada febre do caos. Cada cor de Slad reproduz ou transforma-se de uma forma diferente, com os Slads vermelhos originando Slads azuis e verdes, caramba, e os Slads azuis gerando vermelhos e verdes. Cada Slad verde passa por um longo ciclo vital de transformação nos mais poderosos Slads cinza e da morte. Em cada transformação, o Slad mantém suas lembranças. Vixe. Metamorfos. Alguns Slads podem se transformar em criaturas humanoides, das quais eles são originalmente gerados. Esses Slads retornam ao plano material para semear a discórdia, disfarçados de seus antigos eus. Muito bom. Mas antes de eu passar para a descrição de cada um desses Slads, tem aqui um papelzinho, uma nota escrita à mão, que diz o seguinte: embutido dentro do cérebro de um Slad está uma gema mágica. Adquira-o e o Slad será seu para ser comandado. O que quer que isso significa, porque não tem quem que escreveu isso, descobriremos na sequência. Pelo menos espero. Começando com o Slad vermelho, que é o primeiro da lista que o livro apresenta. Sua ilustração parece um sapo humanoide que anda em duas patas e, nas suas mãos, possui grandes unhas pretas compridas. Ele tem a pele vermelha, mas dá a impressão de que está um pouco queimado ou está carne viva. E nas costas ele parece também ter alguns espinhos ou ossos saindo de cor preta. E o livro descreve o seguinte: quando um Slad vermelho atinge uma criatura humanoide com uma garra, ele pode injetar um ovo a partir de uma glândula debaixo de suas garras. Por isso que ele tem aquelas unhonas lá. O ovo faz seu caminho até o hospedeiro e gesta nele, eventualmente formando uma larva Slad. Tal larva, então, devora seu caminho para fora do corpo do hospedeiro, alimentando-se dos restos do hospedeiro e, então, buscando qualquer outra carne fresca que possa encontrar.
A larva se transforma em um Slade azul totalmente crescido, ou em um Slade verde, se o hospedeiro tinha capacidade de conjurar magias de terceiro nível ou superior, dentro de 2d12, 2 dados de 12 faces, horas. Então, no máximo, em até um dia, né? 24 horas. Ou, no mínimo, 2 horas, super rápido. E agora, o seu bloco de estatísticas. Começando com o bloco de estatísticas da larva Slade. Ela é uma aberração miúda, caótica e neutra. Sua classe de armadura é 12, tem 10 pontos de vida, deslocamento 9 metros, caramba, é rápida, para uma larva, 30 pés. E aí nos atributos ela tem força 7, destreza 15, uau, constituição 10, inteligência 3, sabedoria 5 e carisma 3. Perícias, furtividade mais 4, faz sentido. E aí ela tem resistência a dano ácido, elétrico, fogo, frio e trovejante, caramba. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, percepção passiva de 7. Idiomas, compreende o idioma Slade. Olha que legal, eles têm um idioma próprio, mas não pode falar. Seu nível de desafio é 1/8, 25 pontos de experiência. Ela tem um traço que é resistência à magia. O Slade possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E por se tratar de um traço da raça, isso vai se aplicar a todos eles, provavelmente. E aí ela tem uma única ação que é a mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, né? Ela quer comer as pessoas, as criaturas, para crescer. Mais 4 para atingir, alcance adjacente, 1,5 m, se acertar 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante. E agora sim, o bloco de estatísticas do Slade vermelho. Ele já é uma aberração grande, caramba, grande, tamanho de um cavalo de um ogro. Eu achava que ele era médio, não é. Caótico e neutro. Classe armadura 14, uma armadura natural. Pontos de vida 93, caraca, que ignorância. Deslocamento 9 metros, ou 30 pés. Ele tem força 16, bem forte, destreza 12, pouquinho acima da média, constituição 16, bem forte também. Agora inteligência é 6, sabedoria 6, carisma 7. Bem monstrão, né? Ele tem perícias, percepção mais 1, né, o bônus, mais 1 só. Resistência a dano, ácido, elétrico, fogo, frio e trovejante. Você já está herdando geneticamente ali as resistências que todas as criaturas têm. Todos eles têm, desde a larvinha. Sentidos, mesma coisa. Visão no escuro de 18 metros, 60 pés. Percepção passiva de 11. Idiomas, Slade, que é o idioma deles. E telepatia de 18 metros, 60 pés. Uau! Seu nível de desafio é 5 ou 1.800 pontos de experiência. Já é ignorante. E claro, nos traços, além da resistência à magia, que eu não vou repetir, né, que são vantagens nos testes contra magias e outros efeitos mágicos, eu já acabei repetindo, mas nos próximos eu não repito mais, ele tem regeneração. O Slade recupera 10 pontos de vida no início de cada um dos seus turnos se possuir pelo menos 1 ponto de vida. Caramba! Mesma coisa que o Guardião do Escudo do episódio passado. Também tem regeneração, exatamente igual. E na parte de ações, ele tem ataques múltiplos. O Slade realiza 3 ataques, 1 com a sua mordida e 2 com suas garras. Ambos são ataques corpo a corpo com arma. Ambos têm mais 6 para atingir apenas um alvo até 1,5 m de alcance, que é adjacente. Se a mordida acertar, causa 8 ou 2d4 mais 3 de dano perfurante. Se a garra acertar, vai causar 7, 1d8 mais 3 de dano perfurante. Só que, se o alvo for um humanoide, olha só, humanoide, não pode ser uma criatura. Tem que ser, claro, é uma criatura, só que humanoide. Ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 14 ou será infectado com uma doença, que é o minúsculo ovo Slade. Um hospedeiro humanoide pode carregar apenas um ovo Slade por vez. Após 3 meses, o ovo se move para sua cavidade torácica, gestando e formando uma larva Slade. Num período de 24 horas, antes do nascimento, o hospedeiro começa a se sentir mal. Seu deslocamento é reduzido à metade e ele tem desvantagem nas jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência. No nascimento, a larva escava seu caminho através dos órgãos vitais e sai do peito do hospedeiro em uma rodada, matando-o no processo. Se a doença for curada antes da larva emergir, o Slade não nascido é desintegrado. Ou seja, se você quiser matar qualquer pessoa, qualquer personagem, você tem aqui uma justificativa narrativa para fazer isso.
Se tratando de jogadores controlando personagens, é aquela coisa. O jogador pode ou não saber aquela informação, o personagem também. E se o mestre não revelar aquilo de alguma maneira, falhar nesse teste de constituição, com dificuldade 14, significa a morte. A não ser que quando ele começar a passar muito mal, dê tempo de salvar aquele personagem, antes do bicho explodir e matá-lo. Eu achei fantástico, porque falhou naquele teste de constituição, o ovo tá lá dentro. Acabou. E isso pode ser até interessante para ideias e aventuras que eu vou deixar mais pra frente. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Islade Azul. Apesar da ilustração ser parecida, né, um sapo humanoide, o Islade Azul tem a pele toda azul. Ele parece ser mais forte. Já parece um gurilão assim, com a pele azul. E nas mãos tem um diferencial. Ele não tem unhas compridas assim como o Islade vermelho. Mas ao invés disso, das costas da mão saem duas garras, como se fossem Wolverine assim, e são curvadas, indo para cima e depois para baixo e para frente. E vamos ver o que tem de descrição aqui. Os ganchos ósseos que brotam nas costas das mãos de um Islade azul infligem uma terrível doença transformadora nos humanoides feridos por ele. Essa infecção, chamada de febre do caos, transforma suas vítimas em um Islade vermelho totalmente crescido, ou em um Islade verde, se o hospedeiro era um conjurador com capacidade de conjurar magias de terceiro nível ou superior. Caraca, que da hora. Vamos ver o bloco de estatísticas aqui. Islade azul é uma aberração grande, então não mudou o tamanho, caótico e neutro. Mesmo alinhamento, mesma tendência. Classe armadura é 15, um pontinho a mais do que o vermelho, armadura natural. Tem 123 pontos de vida, já é mais robusto mesmo, fortão ali. Deslocamento, 9 metros, não mudou nada, 30 pés. Agora, força, 20, super forte. Destreza, 15. Constituição, 18. E inteligência, apesar de ser baixa, 7, também já deu uma melhorada em relação ao vermelho. Sabedoria, 7 também melhorou e carisma, 9 também melhorou. Ele tem também um bônus de perícia em percepção de mais 1, mesmo tipo de resistência a dano, ácido, elétrico, fogo, frio, trovejante. Tem os mesmos sentidos, visão no escuro de 18 metros, percepção passiva de 11. Também se comunica no idioma Islade e telepatia de 18 metros, 60 pés. Só que agora o seu nível de desafio é 7, 2 a mais que o vermelho, ou 2.900 pontos de experiência. E ele também tem as mesmas habilidades de raça, os mesmos traços de raça, que são regeneração e resistência à magia. Na parte de ações, ataques múltiplos, o Islade realiza 3 ataques, 1 com a sua mordida e 2 com as suas garras, assim como o vermelho. A mordida e a garra são ataques corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir, um bônus maior do que o do vermelho. Um alvo adjacente, se acertar a mordida, causa 12 ou 2d6 mais 5 de dano perfurante. O dano também já ficou mais robusto, o dado subiu de d4 para d6. E a garra causa 2d6 mais 5 de dano cortante. Só que vem aquele efeito, né? Na garra. Se o alvo for um humanoide, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 15, um pouquinho mais difícil do que no vermelho, ou será infectado pela doença chamada febre do caos. Enquanto estiver infectado, o alvo não pode recuperar pontos de vida. Nossa, e seu máximo de pontos de vida é reduzido em 10. Caraca, 3d6 a cada 24 horas. Nossa, forte, hein? Se a doença reduzir o máximo de pontos de vida do alvo a 0, ele instantaneamente é transformado em um Islade vermelho, ou, se ele possui a habilidade de conjurar magias de terceiro nível ou superior, em um Islade verde. Apenas uma magia desejo, wish, pode reverter a transformação. Caramba, que terror! Muito legal. Próximo Islade é o Islade verde, que a gente já percebeu que é um Islade um pouquinho mais forte, né? Tem que ser de um humanoide conjurador de terceiro nível superior. E a aparência desse Islade verde, apesar de também ser um sapo humanoide andando em 2 patas, lembra um xamã. Ele tem as perninhas mais curtas, o tronco mais atarracado, a cabeça basicamente sem pescoço, e ele tá segurando um cajado, acho que de madeira, com crânios presos na ponta, e na outra mão ele parece ter um foco mágico, um foco arcano, talvez uma esfera de vidro, não dá pra ver direito. E ele veste uma roupinha ali de couro, com algumas folhas, e tem até um macaquinho nas costas dele montado, onde saem alguns ossos dos lados. E o livro descreve o seguinte: Islades verdes
são surpreendentemente inteligentes e possuem capacidade de conjuração inata. Um Slade verde pode mudar de forma para se parecer com um humanoide. Já gostei. Se tiver nascido de um hospedeiro humanoide, o Slade geralmente adotará a forma do seu hospedeiro. Em algum momento imprevisível de sua existência, um Slade verde bloqueia os meios de, magicamente, instantaneamente e prematuramente, se transformar em um Slade cinza. Desbloquear esse conhecimento pode levar anos ou mesmo décadas. Bom, só vamos entender melhor quando a gente ler o Slade cinza. Mas vamos agora para o seu bloco de estatísticas. O Slade verde é uma aberração grande, metamorfo com a marca, a tag metamorfo, caótico e neutro. Sua classe armadura é 16, uma armadura natural, tem 127 pontos de vida e se desloca a 9 metros, 30 pés. Tem força 18, caramba! Destreza 15, constituição 16, inteligência 11. Achei que ele fosse super inteligência em relação à média. Não, em relação aos outros Slades. Ele é só uma criatura inteligente. Sabedoria 8 e carisma 12. Ele tem bônus de perícias arcanismo mais 3, percepção mais 2. Ele possui as mesmas resistências a dano, os mesmos sentidos, com percepção passiva de 12, os mesmos idiomas e seu nível de desafio é 8, 3.900 pontos de experiência. E aí, é claro, nos traços, além de ele ter regeneração e resistência à magia, ele tem também conjuração inata e habilidade de metamorfo. Conjuração inata diz que a habilidade de conjuração de um Slade, verde no caso, é carisma, com uma dificuldade de resistência de magia 12. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias, sem necessidade de componentes materiais. Então, as magias à vontade, os cantrips, são detectar magia, detectar pensamento e mãos mágicas. E aí ele pode fazer 2 vezes por dia cada uma dessas. Invisibilidade apenas nele e medo. E 1 vez por dia, bola de fogo. Legal. E o traço metamorfo diz que o Slade pode usar sua ação para se metamorfosear em um humanoide pequeno ou médio ou voltar para sua forma verdadeira. Suas estatísticas, além do seu tamanho, são as mesmas em cada forma. Então imagina um cara super forte, tamanho pequeno, que legal. Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando não é transformado. E ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. Bem bacana. E aí na parte de ações, ele tem ataques múltiplos, mordida, apenas se ele estiver na forma de Slade, claro. Agarra, mesma coisa. E aí ele pode atacar com cajado, independente da forma que ele estiver. E também arremessar chamas. Vamos lá. Ataques múltiplos. O Slade realiza 3 ataques, 1 com a sua mordida e 2 com suas garras ou cajado. Alternativamente, ele usa o seu arremessar chamas 2 vezes. Caraca, vamos ver. Então, mordida, garra e cajado, todos são ataques corpo a corpo com arma. Todos eles têm mais 7 para atingir e todos eles apenas um alvo adjacente. Se a mordida acertar, causa 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante. Se a garra acertar, 7 ou 1d6 mais 4 de dano cortante. E o cajado, se acertar, 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão. Então aqui ele tem os 3 tipos de dano físico, sendo aplicados. E a ação de arremessar chamas é um ataque à distância com magia, mais 4 para poder atingir, distância 18 metros, 60 pés. Apenas um alvo. Se acertar, 10 ou 3d6 de dano de fogo. O fogo incendeia objetos inflamáveis que não estejam sendo vestidos ou carregados. Então, lançar a bola de fogo para ele é igual pegar um brinquedo e tacar, Para ele é a coisa mais comum do mundo. Indo agora pro Slade cinza. A ilustração dele é de um sapo humanoide, de cor cinza. Ele é mais esguio, mais magrelinho. E ele possui guelras, ou pelo menos parece possuir, embaixo do peito, e umas barbatanas embaixo do sovaco dele, embaixo do antebraço preso nas costas. E também entre os seus dedos também tem umas membranas. Ele também tem aquelas 2 garras igual do Slade azul, em cima da mão, projetando pra frente. E no topo da sua cabeça assim, tem uns espetos também saindo pretos, como se fossem as unhas, só que na cabeça. Assim. E o livro descreve o seguinte sobre ele. Slade cinza. Fora do limbo, os Slades cinzas agem como extensões vivas da vontade de seus mestres, os Slades da morte, que é o próximo. Um Slade cinza viaja para o plano material incumbidos de perdição, frequentemente assumindo formas humanoides. Um Slade cinza aprende como dominar o uso de uma espada grande e imbui ela com sua própria magia inata.
um slide cinza que devore um corpo inteiro de um slide da morte morto e instantaneamente se transforma em um slide da morte. Legal. Vamos ver então o seu bloco de estatísticas. Slide cinza, aberração média. Ele é menor, olha só. Tamanho de um ser humano. Com a marcação de metamorfo, caótico e neutro. Classe armadura 18, uma armadura natural, caramba. Pontos de vida 127, igual ao slide verde. Deslocamento 9 metros ou 30 pés. Ele tem força 17, bem forte também. Destreza 17, mais ágil ainda do que os outros. Constituição 16, inteligência 13, caramba. Realmente é evoluído. Sabedoria 8 e carisma 14. E aí ele tem bônus de perícias em arcanismo mais 5, percepção mais 6. Mesmas resistências, mesmos sentidos, só que com percepção passiva de 16, mesmos idiomas, e o seu nível de desafio é 9, 5.000 pontos de experiência. Caramba! Na parte dos traços, ele tem também regeneração, resistência à magia, ele também é metamorfo, igual ao slide verde, então não vou repetir. Ele tem conjuração inata, que eu vou ler para poder ver quais são as magias, e tem um traço novo aqui que se chama Armas Mágicas, que diz: os ataques com arma do slide são mágicos. Ok, muito bom. Conjuração inata, a habilidade de conjuração desse slide cinza é o carisma, com uma dificuldade, uma série de resistência de magia 14. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, à vontade, ele pode fazer detectar magia, detectar pensamentos, imagem maior, invisibilidade apenas nele. Caramba, à vontade de fazer invisibilidade nele. E mãos mágicas. E 2 vezes por dia cada uma dessas magias. Bola de fogo, caramba. Idiomas, medo e voo. Muito forte. E 1 vez por dia ele pode fazer viagem planar, apenas ele. Nossa, então ele viaja entre os planos 1 vez por dia. Bem legal. E na parte de ações, ele tem ataques múltiplos, mordida, garra e a espada grande. Ataques múltiplos, o slide realiza 3 ataques, um com a sua mordida, que ele só pode fazer na forma de slide, e 2 com suas garras ou espada grande. Mordida e garra, então ele só pode fazer na forma de slide. E a espada grande, qualquer formato, qualquer forma. Todos esses 3 ataques, essas 3 ações, são ataques corpo a corpo com arma. Tem mais 7 para poder atingir apenas um alvo adjacente. Se a mordida acertar, ela causa 6 ou 1d6 mais 3 de dano perfurante. Se a garra acertar, causa 8 ou 1d10 mais 3 de dano cortante. E a espada grande, se acertar, causa 10 ou 2d6 mais 3 de dano cortante. E por último, o slide da morte, que tem uma aparência mais imponente. Ele também é um sapão humanoide, só que ele tem uma aparência mais demoníaca. Ele é mais escuro, um cinza mais escuro. Os braços dele são mais compridos e apoiam no chão como se fosse um gorila. Subindo na mão, indo até o antebraço, ele tem 2 pares de garras saindo, como se fossem aqueles dedos de cachorro lateral na pata, sabe? Só que bem maiores. Na altura dos ombros, ele também tem uns espetos pretos saindo para cima. E o rosto dele tá com a boca aberta, quase que sorrindo, e lembra muito a cabeça de um tubarão. Os dentes triangulares pontudos. E o livro descreve o seguinte: os slides da morte estão impregnados pela energia do plano da energia negativa e exemplificam a corrupção maligna do caos, tendo um prazer sádico em causar dor aos outros. Eles propagam sua raça gerando turbas de slides vermelhos e azuis e invadindo outros planos. Os humanoides que sobrevivem à incursão tornam-se incubadoras para novos slides. Caramba! O bloco de estatísticas do slide da morte é compridinho. Vamos lá. Ele é uma aberração média, também metamorfo, caótico e mau. Aqui uma diferença. Todos eles eram, então, até agora, caóticos e neutro. Esse aqui é maligno. Sua classe de armadura é 18, uma armadura natural. Pontos de vida 170, segura essa. E sua velocidade de deslocamento é 9 metros ou 30 pés. Ele tem força 20, super forte, destreza 15, constituição 19, altíssima, inteligência 15, caramba, sabedoria 10 e carisma 16. Vixe. Ele tem bônus nas perícias de arcanismo, mais 6, e percepção, mais 8. Nas resistências a dano não muda nada, sentidos também não muda nada, claro que a percepção passiva dele é alta, é 18, caramba, por causa do bônus, né, de perícia. Idiomas, mesma coisa, e seu nível de desafio é 10, ou 5.900 pontos de experiência. Nos traços, ele tem armas mágicas,
que diz que os ataques de arma que ele fizer são considerados mágico. Ele também é um metamorfo, ele também tem regeneração e resistência à magia. E conjuração inata, óbvio, para dar um poderzinho extra, né? A habilidade de conjuração de um Slade da morte é carisma, com uma CD, uma dificuldade de resistência de magia 15, mais 7 para atingir com ataques de magia. E aí ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. À vontade, detectar magia, detectar pensamentos, imagem maior, invisibilidade pessoal apenas e mãos mágicas. 2 vezes por dia cada bola de fogo, idiomas, medo e voo, e 1 vez por dia cada névoa mortal, viagem planar apenas nele. E para fechá-lo, na parte de ações, ele tem ataques múltiplos, mordida, só se estiver na forma de Slade, garra também, na forma de Slade apenas, e uma espada grande. Ataques múltiplos, o Slade realiza 3 ataques, 1 com a sua mordida e 2 com suas garras ou espada grande. Então você já sabe, né? As 3 ações aqui, mordida, garra e espada grande, são ataques corpo a corpo com arma. Todos eles têm mais 9 para atingir, apenas um alvo adjacente. E aí se acertar a mordida vai causar 9 ou 1d8 mais 5 de dano perfurante, mais 7 ou 2d6 de dano necrótico, para piorar a coisa. A garra vai causar 10 ou 1d10 mais 5 de dano cortante, também mais 7 ou 2d6 de dano necrótico. E a espada também vai causar 12 ou 2d6 mais 5 de dano cortante, mais os mesmos 7 ou 2d6 de dano necrótico. Não tem como escapar. E o livro traz um bloco de textos com uma regra variante, chamada Gemas de Controle de Slade, que pode se aplicar a todos eles, que diz o seguinte: conforme um Slade surge da pedra de geração, a pedra magicamente implanta um fragmento dela no cérebro do Slade. Esse fragmento toma a forma de uma gema mágica de tamanho e forma aproximados do punho de uma criança humana, sabe, o tamanho de um ovo de galinha. A gema é da mesma cor do Slade. Outra criatura pode usar magia para alcançar a gema Slade e usá-la para subjugar o Slade. O Slade deve obedecer a quem quer que possua sua gema. Se a gema de um Slade for destruída, o Slade não poderá ser mais controlado dessa forma. Um Slade nascido de alguma outra forma, que não da pedra de geração, não possuirá uma gema no seu cérebro, mas ele adquire uma caso entre em contato com a pedra da geração. Os Slades no limbo são atraídos pela pedra de geração, por isso muitos acabam adquirindo uma gema. Um Slade com uma gema de controle em seu cérebro possui o seguinte traço adicional: gema de controle. Implantada no cérebro do Slade está uma gema mágica. O Slade deve obedecer a quem quer que possua a gema e é imune a ser enfeitiçado enquanto estiver sendo controlado. Certas magias podem ser usadas para adquirir essa gema. Se o Slade falhar no teste de resistência contra a magia aprisionamento, a magia pode transferir a gema para a mão aberta do conjurador, ao invés de aprisionar o Slade. Uma magia desejo, se for conjurada na presença do Slade, também pode ser ordenada para adquirir a gema. Uma magia restauração maior, conjurada no Slade, destrói a gema sem ferir o Slade. E alguém que seja proficiente em sabedoria medicina pode remover a gema de um Slade incapacitado. Vai fazer uma cirurgia ali. Cada tentativa requer 1 minuto de trabalho ininterrupto e um teste de sabedoria de medicina bem sucedido. E a dificuldade é 20. Cada tentativa fracassada causa 22 ou 4d10 de dano psíquico ao Slade. Vixe. Muito legal. Vamos então agora para a ideia de aventura. Minha ideia de aventura não poderia ser diferente dos filmes do Alien que vieram na minha cabeça quando eu lia sobre a larva Slade. Nesse caso, um nobre, uma pessoa poderosa, com acesso à magia, com acesso aos outros planos, um mago, enfim, conseguiu aprisionar um Slade cinza. Ele obteve a sua pedra, a sua gema, e tem controle sobre ele. E é claro que deu merda, deu ruim. A pedra foi quebrada, o Slade cinza não pôde mais ser controlado. E aí o que essa criatura fez? Ela fez uma viagem planar e trouxe seus amiguinhos que podem fazer ataques e colocar ovos ou doença no corpo das pessoas. Então, naquele reino, começaram a aparecer pessoas com o seu peito estourado ou relatos de pessoas que estavam na cama com febre e que se transformaram imediatamente num sapão gigante. E aí, sapões azuis e vermelhos começaram a circular por aí, e como você pode ter percebido, o nível de desafio deles é altíssimo, e aí o caos está instaurado.
Os aventureiros vão ter que ser chamados para poder conter essa ameaça, correndo o risco de eles mesmos serem infectados com a doença ou receberem um ovinho ali de presente. Esse é o contexto da aventura. O que você pode apresentar é um pedaço dessa narrativa, ou seja, uma dessas pessoas que estavam com ovos ou foi infectado pelo Slade Azul, por exemplo, não está se sentindo bem, e ele conseguiu fugir dessa região e ele foi procurar, sei lá, um médico. E pode ser que um dos aventureiros tenha essa perícia de medicina, seja um clérigo, seja um paladino, ou ele realmente chega ali numa taverna, socorro, preciso de ajuda, não tô me sentindo bem, e ali dentro o peito dele explode, por exemplo, e a galera tem que enfrentar aquela larva. E aí? O que aconteceu? O que é isso? De onde veio isso? E aí a notícia já começou a espalhar. E aí, só aqui, de início, você já pode, inclusive, se quiser trocar essa larva por uma criatura que está com febre, né, um personagem que está com febre, e se transformar no Slade vermelho, você já tem logo de cara ali um combate de nível desafio 5. Dentro de uma taverna, por exemplo. Imagina, será que os aventureiros de primeiro nível vão dar conta? Tem que estar, acho que, num segundo nível para segurar as pontas. Ou o primeiro nível quase morre. E aí todos eles podem ser infectados, porque tem um monte de gente ali atacando, ele mata um monte de gente, mas os aventureiros, mesmo, sei lá, caindo, quase morrendo no chão, não vejo tanto problema. Vai ser meio frustrante, talvez, mas vai ser aterrorizador, né? Aterrorizante. Eles estarem ali, por exemplo, falhando nesse teste de constituição com dificuldade 14, e eles estarem com suas vidas contadas. Porque esse ovo vai eclodir e eles vão morrer. Talvez eles tenham até visto alguém morrendo antes para poder falar, nossa, agora eu tô com esse problema também. Ou alguém comentar e falar, ixi, já eram. E aí você faz uma one shot, que eles têm esse período para poder tentar fazer alguma coisa antes deles morrerem. No final, se vai morrer ou não, é outra história. Essa história, quem vai continuar é você. Compartilhe também a sua ideia usando slides. Pode escrever no fórum do RPG Next, basta acessar no topo do site do rpgnext.com.br. Também tem um link no post desse episódio ou comente em qualquer outro local que você ouviu esse podcast, tá bom? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal, no feed de podcast. Agradeço ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica de podcast do Regras do D&D 5e. E saiba que no post do episódio tem um link para o site da Amazon, um link de afiliado, onde você pode adquirir o Core Rulebook Gift Set, que são os 3 livros base do D&D 5ª edição, que já tem revisões. Vem um case lindão, vem o escudo do mestre junto. Tá em inglês, tá? Mas é uma boa oportunidade para você poder aprender. Foi assim que eu aprendi muito do inglês. Claro, fiz aulas, mas o que me empurrou, o que me motivou foi pegar o dicionário e ler o livro em inglês. Se você adquirir esse kit, você também está ajudando o projeto do RPG Next, porque parte do valor a Amazon passa para a gente pela divulgação. Então, corra lá enquanto tiver em estoque, porque são cópias limitadas. Eu já garanti a minha, garanta a sua também. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar 2 monstros. Os Spectros, não são os Banshees, mas Spectre em inglês, e as Esfinges. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.